Paz, Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, Deus vos abençoe por vocês estarem aí prontos para aprender mais da palavra de Deus. E hoje é a lição número 3, nossa lição número 3, ordenança para congregar e prestar culto racional. E meu convite fica para você, já que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no canal, deixe o joinha, compartilhe e clique na parte superior no sininho para poder receber as notificações quando nós lançarmos novos materiais aqui. Muito bem, então vamos lá. Ordenança para congregar e prestar culto racional é o nosso tema de hoje. O nosso texto áureo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, versículo 2. Verdade aplicada, uma característica marcante do nascido de novo é o desejo de estar reunido com o povo de Deus. Bom, nós temos três objetivos: mostrar que não devemos deixar de congregar, falar sobre não perder o desejo de congregar e destacar que precisamos prestar culto racional a Deus. Bom, vamos ter referências: Salmos 84, 3, 4 e 10 e Hebreus 10, 25. Por favor, leia aí, ok? Eu já vou para a nossa introdução, onde diz assim: muitos deixam de congregar por qualquer motivo. As dificuldades e lutas da vida jamais deverão ser empecilhos ou desculpas para alguém deixar de participar das atividades da igreja. Olha, meus irmãos, meus queridos, veja só, quando a gente pensa aqui, tá, que as dificuldades e lutas da vida jamais deverão ser empecilhos ou desculpas, vamos se entender bem, né? Eu sei que hoje, nesse século que nós vivemos, né, nós temos muitos irmãos que trabalham aos domingos, né? Ok, tá? Isso é compreensível, tá? Agora, se a pessoa está em casa, né, tem condições de estar no culto, aí é importante a gente pensar que valor eu estou dando ao culto, tá, a Deus. Que valor que eu estou dando? O quanto eu valorizo, tá? O quanto eu valorizo é que vai me ajudar a me esforçar para eu estar presente na casa do Senhor para o adorar, tá? Então, não é distância, não é questões monetárias, tá? A gente é prioridades. Aquilo que eu valorizo, eu dou prioridade e eu vou me esforçar para estar na presença do Senhor. Muito bem. Não deixando de congregar. O que significa igreja é a sua missão? Os que habitam na casa do Senhor são aventurados. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Os três subtópicos que nós vamos vendo aqui. As palavras hebraicas, gahal, que é assembleia, e edar, congregação, são termos mais frequentes usados para designar uma reunião de Israel com um propósito religioso. Isso é muito importante, tá? A assembleia se reúne com um propósito muito específico, que é a adoração a Deus. Sempre lembre-se de se lembrar disso e nunca esquecer que o nosso propósito na casa do Senhor é prestar adoração a Ele. É um propósito religioso. A palavra de Deus nos esclarece que precisamos congregar. Um membro fortalece o outro e Cristo fortalece todo o corpo. Então, isso é importantíssimo, né? Se um membro não está conectado no corpo, certamente não vai viver, tá? Isso é bem natural, tá? Então, nós temos aqui, cada um de vocês tem seu corpo. Por mais pequeno que seja o membro, se eu cortar aqui, ele não vai sobreviver. Se eu separar ele do corpo, né,
um membro não sobrevive. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. E nós devemos nos esforçar, tá? Desejar, na verdade, estar na presença do Senhor, porque isso vai nos fortalecer. O que significa igreja é a sua missão. A igreja significa a união de todos aqueles que foram escolhidos e chamados por Deus com um propósito, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que foi enviado a este mundo para redimi-los de seus pecados. É por isso que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo e ele a sua cabeça. Veja só, então, nós somos escolhidos, João 15, 6, né? Jesus disse, não fortes vós que me escolheste, eu vos escolhi para que deis fruto e fruto, um fruto que permaneça, com abundância, que permaneça. Então, nós temos um propósito de existência. Como igreja, tá? Nós temos um propósito de existência e dar frutos no reino. Então, vamos pensar um pouquinho. Tá? Se eu sou igreja, é necessário, tá, que eu esteja dando frutos para o reino. Isso é bem natural. Quando o galho está ligado no tronco de uma árvore, ele dá fruto, naturalmente, sem esforço, tá? Os quais, pela ação do Espírito Santo, creem. Então, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós fazemos parte do corpo, nós fazemos parte dessa árvore que é Cristo, né? É por isso que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo, ela é a sua cabeça. Então, nós somos um corpo, e como corpo, tá? Nós vamos perceber que temos uma razão de existência. Todo corpo no planeta Terra tem uma razão de existência. Bom, os que habitam na casa do Senhor são bem-aventurados. O salmista disse que amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. Ele disse também que preferiria estar à porta da casa do Senhor a habitar nas tendas da impiedade. Esteja na casa do Senhor com espírito voluntário, com alegria no coração. Não abra mão de frequentar os cultos. O salmista expressou alegria quando chamaram para estar na casa do Senhor. Bom, vamos pensar aqui um pouquinho. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. Bom, veja o que está dizendo o salmista. O mais profundo do meu ser, a minha alma, tem desejo, está anelante e desfalece. Ele está dizendo que vontade gigante de estar na casa do Senhor. Eu já acordo motivado para estar na casa do Senhor. Eu desejo isso. Meu amado irmão ou irmã, o quanto você deseja estar na casa do Senhor, estar lá presente. O salmista disse, eu prefiro, eu escolho. Perceba, é uma escolha. A preferência que damos, eu prefiro estar à porta da casa do Senhor a habitar nas tendas da impiedade. Então, primeiro, eu desejo, é algo profundo, é um desejo do meu coração, e isso é uma escolha. Cada um de nós vai escolher aquilo que mais desejamos, aquilo que mais amamos. Então, o salmista está nos pedindo para pensar: o que eu desejo? Quais são as preferências da minha vida? Pense, que desejos movimentam você e quais as preferências da tua vida? Outra questão aqui, o salmista expressa alegria, né? Quando o chamaram para estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. Então, ele está desejoso, ele já tem uma escolha, tem uma preferência, tem um valor. Ele diz que alegria estar na casa do Senhor. Meus amados, que o Espírito Santo
tá? Fortaleça essa alegria em nossas vidas a cada dia, porque é bom demais, né? Eu creio que deve acontecer isso com muitos irmãos, que domingo na EBD, né? É meu hábito acordar às 6 da manhã, já me preparar para dar a minha EBD 9 horas da manhã. Eu tenho alegria, eu desejo estar lá, tá? Não espero dar 8h30, né? Para sair correndo, ok? Vamos lá. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Aqui podemos contemplar com destaque a ênfase horizontal, ou seja, a atenção para outros homens. A amizade e a união com os nossos semelhantes que servem o mesmo Senhor. Alguns se contentam em assistir um culto pela televisão ou redes sociais, então não são participantes do culto, mas espectadores apenas. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Ok. Aqui nós vamos pensar bem, né? Primeiro, existe um valor muito grande, tá? Em nos focarmos na amizade e união com os nossos semelhantes que servem ao Senhor. Estar juntos, congregar juntos, tá? Todo ser humano, tá? Ele gosta de ser um ser social. O ser humano é ser sociável. Ele gosta de estar com pessoas, tá? É bom estar sozinho? É bom, tá? É bom ter momentos de solicitude, mas o amadurecimento, o crescimento de uma pessoa só se dá junto com outras pessoas. Porque junto com outras pessoas é que nós vemos, tá? Pensamentos divergentes dos nossos, desejos divergentes dos nossos, e nós vamos amadurecendo, compreendendo outros seres humanos e a nós mesmos e assim crescendo. Alguns se contentam em assistir um culto pela televisão ou pelas redes sociais. Veja, hoje nós vivemos num tempo, século XXI, eu sei, tá? Como eu disse no início, que tem muitos irmãos que trabalham em horário do culto às vezes. E se você trabalha em horário do culto e você assiste o culto pela rede social, parabéns a você, porque você está com desejo, mesmo trabalhando, né? Você está conectado com Deus. Agora, se você está em casa e tem oportunidade de estar na igreja e ficar só na rede social, cuidado com isso, tá? Então, cada caso é um caso, tá? Quando disse aqui, né, o fogo arderá continuamente sobre o altar, é interessante a gente pensar numa brasa, né? A brasa do carvão lá no altar, fogo, tá quentinho, aquele fogo, pega fogo aquele carvão. Mas se a gente pega aquele carvãozinho mais vermelho, mais quente e separa dos outros, a tendência é apagar-se. Então, cada caso é um caso. Há uma situação, necessidade de você assistir online, parabéns, tá? Porque você está desejoso, você quer, mesmo não estando possibilidade de estar presente, mas você se esforça para estar online. Mas permita-se conviver junto o mais rápido possível, ok? Para você desfrutar do melhor de Deus. Veio o texto, eu fiz uma rápida análise textual do Salmo 133 para colaborar com esse entendimento. Veja, oh, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Percebe quando ele diz, oh, é como se o salmista estivesse olhando aquela congregação, tá? É como se olhasse tal reunião e falasse, oh, quão bom, né? Está vendo aquilo, está admirando. Eu quero convidar você já a pensar aqui na tua mente, enxergar o bom que será você estar na tua congregação, desfrutando na presença de Deus. O quão bom e quão suave. Ele está admirando, está vendo. Veja você também, permita-se já, mesmo em casa, já ver teu culto na tua mente, no teu coração, movido pelo desejo. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce, né?
Veja, a unção, né? No 3 diz como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Veja, tanto o óleo, a unção e o orvalho são ações de Deus. A unção está se referindo à unção de Arão. Então, essa unção é uma decisão, uma ação que vem de Deus, uma escolha de Deus. Assim também o orvalho é uma ação que vem de cima, uma ação de Deus. Então, o salmista, ele está dizendo, quando nós estamos, tá? Quando nos se permite viver, né? Ou em união, tá? Nós vamos perceber que Deus vai começar a agir. A unção de Deus vai agir. O orvalho que rega toda a terra vai vir, tá? Deus vai se movimentar. Veja o poder da união. Como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Veja, vê se você consegue perceber, tá? Que o óleo, a unção, tá? Ele desce da cabeça até a orla do vestido, até o outro extremo. A unção, o orvalho, aliás, também, vem do Hermon até Sião. Se você olhar na geografia bíblica, Hermon está lá no sul de Israel, tá? E Sião está no extremo. Aliás, no norte está Hermon e no extremo sul está Sião. Ou seja, todo, de canto a canto, de ponta a ponta, a bênção de Deus chega, tá? Porque o que aconteceu em Sião? Deus fez aliança com o seu povo. Veja, então não é a unidade, então em si mesmo, que é o tema do poema, mas a unidade da aliança, sobre a qual todas as bênçãos fluíram do alto, repousaram no Monte Sião e tomaram forma externa ali na constituição política e religiosa, porque foi ali em Sião que o Senhor ordenou a bênção sobre Israel. Ali o Senhor deu a constituição para criar aquela nação política e religiosamente. Desde o norte ao sul, o orvalho vem, e aquele orvalho também alimenta o Rio Jordão, e o Rio Jordão rega toda a Canaã, fazendo que produza leite e mel, fazendo que tenha resultados positivamente. Meu amado, como seria bom se você e eu, se cada cristão se permitir viver em união e trazer essa bênção para a nossa vida. Eu penso que seria bom. Não perdendo o desejo de congregar. Consequência ao deixar de congregar, porque alguns abandonam a igreja aprendendo com o exemplo de Jesus. Muitos se decepcionam com seus pastores ou líderes religiosos, ou por simplesmente frieza espiritual. Outros pensam que encontrarão igrejas perfeitas, pastores perfeitos, então troca de igreja como troca de vestuário. Veja, meus queridos, ninguém te decepciona, tá? Isso é importante. Ninguém decepciona uma pessoa a não ser a própria pessoa. Tá? Ninguém nunca me decepciona. Eu posso me decepcionar a mim mesmo. Por quê? Porque cada um cria a sua expectativa. São as nossas próprias expectativas que geram a decepção. Então, pensa bem, que expectativas você está colocando em uma pessoa, tá? E perceba que outra pessoa é um ser humano. Às vezes nós criamos expectativas nas pessoas e essas pessoas não suprem nossas expectativas e nós se decepciona com essas pessoas. Mas é nós que estamos nos decepcionando com nossas próprias expectativas. Não são os outros que nos decepcionam. Você entende isso? Um exemplo claro é Jesus. Os discípulos, por muito tempo, tá?
até mesmo depois da morte de Cristo, eles tinham uma expectativa. Eles têm a expectativa de que Jesus seja o Messias que derrube Roma e exalte Israel. Jesus morre, passam os 3 dias, e aqueles discípulos no caminho a Emaús, eles dizem, né? Quando Jesus se aproxima, diz: vocês conversam sobre o quê? Eles dizem: você não ouviu falar acerca de Jesus? Que nós pensávamos que ele seria o Cristo e até agora nada aconteceu. Perceba a decepção desses discípulos. Veja, Jesus fez cumprir o seu papel, mas os outros se decepcionaram. Aqueles discípulos estão decepcionados com a expectativa que eles criaram. Então, fique bem claro, ninguém te decepciona, são as expectativas que você cria acerca dos outros que decepcionam você. Bom, consequências ao deixar de congregar. Ficamos mais vulneráveis às astúcias ciladas do inimigo. Claro, né? Se abraça, fica fora do braseiro, né? Vai esfriar. Perdemos a comunhão com os irmãos. Deixamos de participar da ceia do Senhor. É importante a gente sempre se lembrar de estar presente, né? Esse é o objetivo da ceia. É lembrar que fazemos parte do corpo. Deixamos de participar dos cultos em conjunto e de estimularmos uns aos outros. Veja, eu disse agora há pouco, ninguém amadurece sozinho. Nós só amadurecemos quando estamos convivendo com outros, porque aí percebemos, tá, o quanto somos tolerantes ou intolerantes, o quanto de fato nos podemos aguentar ouvir o não, tá, ou saber dizer o não. Então, estar em conjunto, tá, ele nos estimula ao amadurecimento. Deixemos de ter ou deixamos de ter um pastor que vela pelas nossas almas e que é o nosso guia, né? Então, tem pessoas, às vezes, que não ficam firmes numa congregação. Está numa, daqui a pouco está noutra, está noutra, está noutra. O pastor não sabe se aquela pessoa vai congregar ali ou não vai congregar, e não sabe se visita ou não visita, porque se visita, ele diz: ah, pastor, eu estava lá só como visitante, eu estou pensando em outra igreja, e aquela pessoa pode acabar sendo uma ovelha perdida. Perder as reuniões é perder as bênçãos espirituais. Aqui cita Atos 2, você lembra, meu irmão, que quando os discípulos esperaram lá em Jerusalém, o Pentecoste veio para aqueles que estavam reunidos. Quem não estava, disse Paulo, que foi mais de 500 irmãos que viram Cristo ressuscitado, mas somente 120 estiveram presentes. Os outros perderam a bênção. Bom, porque alguns abandonam a igreja, porque não ouvem essa conversa estranha, essa vontade de Deus. Cuidado com a quem você presta seus ouvidos, porque a fraqueza toma conta deles e eles são levados pelo vento. Tá? Então, aquilo que eu escuto, se for negativo, vai me levar para lados opostos. Porque pensam que são os mais perseguidos. Cuidado com essa postura vitimista. Tem pessoa que acha que é vítima, né? Ah, eu estou sofrendo aqui sozinho. Elias, na caverna, ele disse: ah, Senhor, só eu fiquei e aqui comendo pão e água, né? Me perseguem os outros. Deus esclareceu, disse: Elias, né, sai da caverna, porque existe mais de 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal e estão vivendo com pão e água. Ou seja, você não é o único que está passando essa perseguição, esse momento de dificuldade, tá? Cuidado com esse pensamento vitimista, porque não dão valor ao sofrimento de Cristo na cruz por si mesmos. Porque só congregam se forem líderes, se tiverem seus nomes aclamados. Esse é um perigo. E muita gente diz: ah, não vou fazer nada na igreja, não sou líder de nada. Você é membro. Ah, lembre-se de se lembrar disso. Não é porque só você é cabeça. Imagina que teu joelho, por exemplo, diz assim: ah, eu não vou na igreja porque eu não sou cabeça. Não existe isso.
Onde está a cabeça, também está o joelho, está o braço direito, o braço esquerdo, todos os membros. Porque tanto faz, não sente mais prazer ou estão sempre cansados. É interessante quando as pessoas às vezes se cansam ou dizem estar cansados, mas nossos ambientes ficam, né, animados. Bom, aprendendo com o exemplo de Jesus, era costume de Jesus estar na sinagoga para a leitura da palavra de Deus. Nós já vemos Jesus em Lucas 4, ele lendo o texto. Estava sempre presente no templo, como também seus discípulos. Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Jesus, com 12 anos, já se achava no templo dos doutores. Ele chama o templo de casa de oração. Ele zela pelo templo, expulsando os vendilhões. Então, se Jesus, como Senhor e Mestre, nos dá esse modelo de congregar, por que não? Se Jesus se congregou, certamente tem algo bom na casa do Senhor. Tá? É importante a gente perceber esse modelo, esse exemplo. Jesus foi nosso modelo de quem nós podemos ser como seres humanos. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Oferecendo um culto racional, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Deus está à procura de verdadeiros adoradores e só ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Bom, culto em Romanos 12:1, no grego, é latreia. Indica originalmente serviço de Deus, isto é, adoração. Algumas versões apresentam a expressão o vosso serviço racional. O culto racional ou espiritual está sendo trocado por um culto sentimental. O racional aqui é o que procede da razão, que se baseia no raciocínio, o entendimento dotado de inteligência. Então, muito cuidado. Nós somos pentecostais, nós gostamos de sentir, mas devemos ter muito cuidado para que esse sentir esteja debaixo de um fundamento racional. Tá? Nós devemos prestar a Deus um culto, tá, que seja inteligente, um culto com propósito, tá? Um culto programado. Não, estou sentindo, né? E muitas das vezes as pessoas se confundem a presença de Deus com desordem, né? Estou sentindo de Deus e deixa o culto ir até meia-noite. Não, tem irmãos que trabalham, tem irmãs que não têm maridos cristãos, tá? Tem horários, às vezes, para chegar em casa, adolescentes, jovens, então vamos respeitar, vamos fazer um culto racional, inteligente. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrificar a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Culto racional está fundamentado na palavra de Deus. O evangelho é simples, deve ser compreensível e acessível aos mais incultos e iletrados da congregação. Olha só, vamos parar aqui. Então, o culto racional não quer dizer colocar palavras difíceis. Culto racional é inteligente é você falar palavras que todos se entendam, desde aquela pessoa que nunca aprendeu a ler até aquele que é doutor em alguma área. Todos devem entender a nossa linguagem nesse culto. Romanos 12, 1 e 2, tem três coisas, né, em Romanos que são pedidas acerca do culto. Que seja vivo, seja de forma vigorosa, com fervor, de todo o coração. Tá? Então, nós somos pentecostais, eu acho que todo mundo, né, pentecostal tem aquela vida do Espírito Santo, nos levanta a mão, adora, e não é aquele culto morno, né? Aquela pessoa quase está dormindo, né? Vamos nos reavivar. Também de santos, sem profanação, tá? Ou seja, nosso culto, né, deve ser honrando o sagrado, tá? Importante isso. Nenhuma igreja é igreja se não tiver o sagrado, tá? Então nós devemos honrar, é isso que é santo. Agradável, que é de boa vontade e livre e espontânea vontade de corpo, alma e espírito, né? Um culto vivo, santo, agradável a Deus. Ou seja, Deus se agrada quando nós
manifestamos o desejo, como dissemos no tópico 1, né? O desejo de estar lá, o desejo de desfrutar cada segundo daquele culto na presença de Deus. Deus se agrada quando nós decidimos, de boa vontade, intencionalmente, dando prioridade à casa do Senhor. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Deus não está atrás de adoração forçada, coagida. Por isso, ele deu livre-arbítrio ao homem. Deus não está atrás de sacrifícios, ele está atrás de um espírito quebrantado. Ser verdadeiro adorador é um estilo de vida e não algo momentâneo. É uma adoração diária, contínua, constante. Bom, antes de continuar, deixa eu focar aqui. Ser verdadeiro adorador. Deus, né, Cristo Jesus, disse que Deus procura os verdadeiros adoradores. O que é verdadeiro, dentro do conceito literal da palavra verdade, tá? É aquilo que se conforma com a realidade. A palavra verdade é aquilo que se conforma com a realidade. Então, um culto verdadeiro, Jesus disse assim, Deus é espírito. Então, se eu entendo claramente que Deus é espírito, qual o fato verdadeiro, real aí? Que Deus está presente aqui. Verdadeiramente presente. Por isso, Jesus disse, não é aqui, né, no monte, né, que a mulher samaritana está apontando, tá? Ou lá em Jerusalém. É você ter consciência que Deus é espírito e você adorar a Ele conforme essa verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores que reconhecem a sua presença 100% no ambiente em que estão, tá? Esse é o primeiro ponto aqui, ser um verdadeiro adorador. Por isso que é um estilo de vida. Quando nós experimenta a cada momento a presença dela. E outra questão que eu coloquei aqui, que Deus é espírito, ou seja, ele está presente em todos os lugares. Esse é o fato, essa é a verdade. E eu devo adorar a Deus conforme essa verdade. Nós adoramos a Deus, amamos pessoas e gostamos de coisas. Jesus disse isso ao ser tentado no deserto pelo diabo. Então, disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Bom, nós precisamos adorar só ao Senhor nosso Deus. Tá? Nosso culto, nosso serviço é a Ele. As pessoas nós amamos, como a nós mesmos, mas não prestamos culto a personalidades, né? Muito cuidado, às vezes já passou essa tendência, mas você tinha uma tendência de ter, né, ou pregadores, seu cantor, seu fã-clube, né, aquelas pessoas que quase adoravam essas pessoas. Então, muito cuidado com isso. Nós gostamos de objetos, do alimento, da viagem, dos pertences, né? Então, o nosso autor que coloca cada coisa em seu lugar. A adoração, o amar e o gostar, tá? Então, Deus nos dê graça, sabedoria para sabermos colocar as coisas no lugar conforme as prioridades. Bom, meus amados, nos mostramos que não devemos deixar de congregar, falamos sobre não perder o desejo de congregar e destacamos que precisamos prestar um culto racional a Deus. Deus nos abençoe. Lembro mais uma vez, deixe sua curtida, comente a lição, tá? Que isso ajuda também na divulgação, ok? Dá seu like, compartilha com pelo menos 5 pessoas e vamos alcançar mais vidas com a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, desejo que você tenha uma excelente escola bíblica dominical.